Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos falar sobre um pensador que merece bastante notoriedade e até é outro daqueles à semelhança do Jean-Jacques Rousseau, que eu também já tinha falado, em que eu confesso que também tem um certo apreço, vá. Tanto é que fui recentemente, não tão recentemente, minto um bocado aqui, mas já há coisa de 2-3 anos, né? Naturalmente que não podia ser recentemente, porque estamos todos privados de viajar em condições minimamente favoráveis e tranquilas, mas lembro perfeitamente que foi um dos motivos pelos quais eu senti bastante curiosidade de visitar a Escócia. Precisamente porque este é chamado um dos mais importantes pensadores do iluminismo escocês e ele completa de certa forma a tríade dos empiristas britânicos. Nós naturalmente que só falámos do John Locke, sendo o segundo o George Berkeley, que também é um pensador bastante interessante. Não falei dele para se calhar até deveria falar, mas à semelhança, por exemplo, do Montesquieu, há sempre alguns pensadores que são ignorados por outros por causa de todo o encadeamento que se está a fazer, mas isto de certa forma completa então esse tridente que caracterizou os empiristas britânicos e os grandes opositores dos racionalistas que nós já falámos, não é? Como relembrando o Descartes, o Leibniz e o Spinoza, chegámos até a falar desses três. Portanto, imaginem estes 3 contra 3 no que toca no confronto e na oposição de ideias. E naturalmente que não podemos esquecer que o episódio antecedente demos um contexto temporal à consequência de todos estes pensamentos iluministas. Portanto, aqui temos que andar um bocadinho para trás para podermos ir mais para a frente, porque evidentemente no episódio antecedente estávamos em 1789, 1790 e agora vamos remontar para este período que compreendeu a vida do David Hume, que nasceu em 1711 e faleceu em 1776. Naturalmente que aqui há uma espécie de ambiguidade, porque na altura, pelo menos a Escócia e a Grã-Bretanha, eles utilizavam o calendário juliano, não utilizavam o calendário gregoriano. Portanto, há uma dúvida se ele nasceu a 26 de abril ou a 7 de maio, tem a ver precisamente com os dois calendários. Só para se eventualmente fizerem essa pesquisa, se confrontarem essa ambiguidade ou essa dúvida, deve-se precisamente a isso. Que é outro motivo bastante interessante de reflexão, quando nós pensamos que até a própria métrica para se categorizar o tempo também tem sofrido com inovações nossas, inovações humanas, por assim dizer. Portanto, é engraçado ver como até o próprio posicionamento temporal, não é? Numa dimensão à qual nós não temos acesso, mas apesar de tudo utilizamos estas linhas orientadoras para nós conseguirmos rememorar a nossa localização, ou seja, a nossa convergência espaço-tempo. Também foi interessante ver que nem sempre foi assim sempre este o calendário, não é? E às vezes nós damos isso por garantido. Ora, este pensador, acho que já disse o nome dele, se não disse, também está no episódio, portanto não vou estar a fazer muito mais suspense. O nome dele é o David Hume. E lembro perfeitamente quando estava lá na Escócia, quando estava em Edimburgo, tem lá a estátua dele, que tem um pulgar, que é um pulgar que está meio dourado e diz que dá sorte para os estudantes, tipo, esfregarem o pulgar. E não deixa de ser sempre curioso, nós já vamos verificar aqui um pouco a biografia dele, sucinta, evidentemente, como toda a natureza deste programa, mas a verdade é que ele acabou por ser um bocado rejeitado pela comunidade académica e pela comunidade clerical, naturalmente. Ele foi quase excomungado, não é? Uma tentativa falhada, pelo menos de excomungá-lo. Ele foi acusado de heresia, de ateísmo, mas ele também teve grandes dificuldades precisamente para ser aprovado pela própria comunidade académica, que agora, não é? Paradoxalmente, ele acaba por ser quase o simbolismo onde todos os académicos e todos os alunos vão lá esfregar no pulgar da estátua dele à procura de boa sorte para os exames que se aproximam. Portanto, não deixa de ser sempre curioso como as voltas que isto dá, não é? E seguramente que durante a vida de David Hume, ele muito provavelmente não estava bem consciente do impacto filosófico que ele iria ter naquilo que se iria seguir, e mesmo tipo no desfecho do pensamento iluminista, que depois pode ter culminado na França na altura da Revolução, efetivamente, mas também nos próprios adventos da propriedade intelectual, porque houve grandes pensadores como o Kant, Stuart Mill, mesmo Jeremy Bentham, com o utilitarismo, que foram altamente influenciados pela obra do David Hume. Nesse aspecto, ele foi realmente revolucionário
revolucionário à sua maneira, revolucionário na maneira como ele até fez uma oposição acirrada ao pensamento de Descartes, à ideia das ideias inatas e do pensamento quase teológico, metafísico que o Descartes apresentava, e ele tentou trazer mesmo a ciência do homem, a espécie do método experimental que o Francis Bacon já tinha declarado para a ciência, mas ele tentou trazer para a moralidade, e foi aqui que ele criou bastantes adventos e foi bastante transformador, e daí ele merecer esta notoriedade ao ponto de protagonizar todo um episódio. Evidentemente, mas portanto nós vamos ter que começar se calhar um bocado pela biografia, porque como é característico temos que compreender a vida para entender devidamente a obra. E como eu estava a dizer, o David Hume nasceu em 1711 e faleceu em 1776, portanto ele não chegou a ver a Revolução Francesa e os impactos que ela teve até com os próprios as próprias disrupções do pensamento iluminista. Ora, ele foi filósofo, historiador e ensaísta, naturalmente britânico, porque ele nasceu na Escócia, e tornou-se célebre precisamente por esse empirismo radical e o seu ceticismo filosófico. Daí o próprio facto de ele formar então este tridente com o John Locke e o George Berkeley, não é? Portanto, ele é um dos pensadores mais importantes do iluminismo escocês e era grande amigo do Adam Smith. Nós não falámos dele agora nesta segunda temporada, mas já teve a sua relevância na primeira, quando nós estávamos a fazer a desconstrução do dinheiro. Daí eu ter considerado um bocado sedentário repetir um pouco podia ter falado mais concretamente sobre a ideia da mão invisível, a ideia do livre comércio, o quão preponderante ele até foi para a transformação económica e o pensamento económico, mas achei que poderia ser um bocado redundante. Mas aqui salvaguarda então essa grande cumplicidade que o David Hume teve com o Adam Smith, que também era escocês, não é? Portanto, só para verem mais ou menos o que é que caracterizou este pensador, vamos já verificar que muitas das adversidades são semelhantes a tantos outros que nós já falámos aqui. Porque quando ele apenas tinha 2 anos, o seu pai faleceu. Portanto, mais uma vez, vemos aqui uma adversidade fatídica que acaba por comprometer, não é comprometer no mau sentido, efetivamente, mas pelo menos este convívio com a adversidade, não poder conviver com o pai, que é algo que nós, que se eventualmente tu, né, que estás a ouvir, que se tiveres pai, eu sei que o tenho naturalmente, portanto eu compreendo perfeitamente a dificuldade que isto não deve criar, e os traumas emocionais e as lesões na própria construção do caráter e da moralidade, quando se efetivamente não tem essa figura paterna, e quando não passa de uma memória, por vezes nem sequer conseguimos alumiar memórias em vida, não é? Tem que ser com registros de histórias que nos contem, ou de fotografias, neste caso em 1700 também, naturalmente que não há propriamente fotografias, mas imaginem, não é? A dificuldade que era, pelo menos, tipo, de ser-lhes privado da figura paterna. Portanto, o pai faleceu e o David Hume tornou-se o irmão mais velho, e tanto ele como a sua irmã, eram 2 filhos, ficaram aos cuidados exclusivos da mãe. Ora, isto não o impediu de ele efetivamente de fazer despoltar, ou pelo menos revelar, uma certa precocidade intelectual, porque só para vocês verem, o David Hume foi enviado para a Universidade de Edimburgo antes dos 12 anos de idade, ou seja, ele tinha 11 anos e já estava aí para a universidade. Vejam só como ele efetivamente era precoce, não é? Acho que aos 2 anos ele já sabia ler, já sabia contar, uma coisa absurda, não é? Tipo, eu estranho sempre um bocado e desconfio sempre um bocado destes registros biográficos, mas realmente é capaz de ser possível, porque depois vamos à música clássica, por exemplo, e nós vemos coisas inacreditáveis, um Schubert de 17 anos a fazer o que faz, um Mozart a fazer o que faz, portanto, naturalmente que eu acho que, não sei, há uma conotação espiritual que se perdeu ao longo desta excessiva materialização do pensamento na sociedade atual, que nos levou realmente não sei, há génios e génios, há génios naturalmente, ou esta ideia de genialidade associada, muitas vezes que não está necessariamente relacionada com a coação educacional, mas quer dizer, havia bastante mais, tipo, homens dotados destas capacidades, ou pelo menos incentivados a fazer florescer este tipo de intelectualidade, pelo menos do que agora, a meu ver, e paradoxalmente não deixa de, a nossa geração, ou pelo menos a nossa contemporaneidade, não deixa de ser a mais concretizada academicamente, não é? Quase toda a gente tem um curso, seja do que for, porque existem também cursos a mais, não é? Efetivamente. Mas, não sei, acho que naquela altura, pelo menos, se calhar a ausência da possibilidade de recriação materialista, também havia, efetivamente, mas agora há estímulos a mais, não é? Nós somos exageradamente estimulados por tudo aquilo que
nos rodeia, e a própria ideia de visitar a virtualidade quando efetivamente a realidade se revela um bocado enfadonha. Isso naturalmente que deve estar intimamente relacionado, e isto podia ser um tópico de discussão bastante vasto. Mas a verdade é que ele, pronto, tem mais este registro semelhante ao Pascal, que também falámos aqui, semelhante ao Laplace, semelhante a tantos outros que já tinham este registro genial quando eram crianças, mas isto de ir com 11 anos para a universidade para estudar é uma coisa absurda, não é? Mas desde cedo então teve naturalmente esta ambição intelectual para o David Hume, apareceu com bastante naturalidade, não é? Tendo isto a preceder tudo aquilo que ele eventualmente iria conseguir criar ou almejar, é evidente que ele estava condenado não, condenado aqui metaforicamente falando, mas ele claramente estava tipo um trajeto de intelectualidade. Podia-se estragar, obviamente, como tantos outros estragaram, mas ele não. Ele, sem dúvida, que quis realmente ter quis cumprir desta forma. Portanto, só que a família do David Hume, a mãe, naturalmente, e as pessoas associadas, tinham expectativas de que ele seguisse a carreira jurídica. Só que nas suas próprias palavras, daí para vocês perceberem também como esta ambição estava devidamente traçada, ele dizia, e passo a citar, aversão intransponível a tudo, exceto ao caminho da filosofia e do conhecimento em geral. Portanto, ele logo desde muito cedo, ele tinha boa consciência daquilo que efetivamente ele queria fazer, como é que ele se iria cumprir, e isto é essencial para todos, não é? É isto que nós devemos desejar às outras pessoas, que elas se cumpram, e para se cumprir vão ter que conhecer a desgraça e a felicidade. Portanto, nós não devíamos propriamente desejar felicidade, devemos sim desejar que ela se cumpra, confiantes ou pelo menos conscientes de que a adversidade irá moldar caráter. Isto até estou a parafrasear de uma forma um bocado errónea, mas estou a parafrasear a frase do Agostinho da Silva, que te fala um bocado sobre isto. Ora, ele depois também ingressou no mundo do comércio. No mundo do comércio ele empregou-se numa importadora de açúcar em Bristol, e naturalmente que ele fez isto para reforçar a sua independência financeira, não é? Porque não é seguramente os estudos intelectuais que a priori acrescentam um valor reconhecível, e eu que o diga, não é? Portanto, naturalmente que ele teve que se emprestar às atividades comerciais, às atividades corporativas, não é? Mas eu digo aqui emprestar, e faço questão de sublinhar isto, porque ele dedicou-se paralelamente à leitura das obras literárias, filosóficas e históricas, além de estudar matemática e ciências naturais. Portanto, estamos a verificar aqui, ou pelo menos verificamos logo nesta passagem biográfica, de que ele também tinha uma certa polivalência, e a sua curiosidade não conhecia propriamente limites à especificidade, se bem que ele entregava-se mais à filosofia, mas até a própria influência que ele recebeu do Newton, que o levou a querer efetivamente transportar o método experimental para os caminhos da moralidade filosóficos, revelam bem que ele tinha uma curiosidade bastante ampla. Portanto, ele conciliava o trabalho que fazia para ter essa sustentabilidade financeira, conciliava precisamente com a perseguição, então, das suas ambições intelectuais, ou pelo menos da sua vontade e sede, mais chamemos-lhe sede, de saber. Portanto, ele em 1734, de forma a aprofundar-se aos estudos, ele viajou para a França. E entre 34 e 37 ele escreveu a grande parte do seu tratado. Isto foi a primeira obra dele, a primeira grande obra onde ele tentou realmente fazer assim uma espécie de compilação de todos os pontos onde ele tinha explorado e onde ele tinha chegado às conclusões, na continuidade também que estava a fazer, daquilo que ele estava a ler. E apesar de hoje ser considerado uma das principais obras, não é? Um dos livros mais importantes da história da filosofia, o tratado, na altura em que saiu, em que foi publicado, não causou qualquer tipo de impressão à época, não é? Na altura da sua publicação. Porque o David Hume até conta-se que estava à espera de um ataque às ideias que tinham sido apresentadas no livro, e que até já havia preparado uma defesa apaixonada para efetivamente contra-atacar, quase, ou pelo menos defender aquilo que ele estava a expor, até porque ele fala sobre a componente metafísica, a ideia religiosa, ele é bastante ácido até naquilo que está a descrever. Só que lá está, para a sua surpresa, que só deve ter sido dele, porque isto efetivamente estamos a ver o quão comum é esta negligência, ou pelo menos esta falta de importância que são sempre atribuídas a este tipo de obras. Para a sua surpresa, a publicação do seu livro passou quase despercebida, e foi
relativamente indiferente. O público entendeu-a como indiferente, e aqui no público estou naturalmente a incluir a comunidade académica, que hoje paradoxalmente o elogia tremendamente. O David Hume escreveu mesmo, e passo a citar: nenhuma tentativa literária foi mais desafortunada que o meu tratado da natureza humana. Portanto, vejam só o quão derrotado ele ficou depois de ter publicado a sua primeira obra. E naturalmente que isto é bom, pelo menos eu vou buscar bastante fulgor a verificar que isto aconteceu a estes grandes autores e estes grandes pensadores, porque eles não desistem propriamente, mas estas amarguras fazem parte de quando alguém quer efetivamente ser original. A originalidade peca um bocado precisamente por essa indiferença inicial e por essa rejeição quase contundente, porque é natural, é assim a ordem das coisas, não é? Antes do David Hume ser o David Hume, era o David Hume. Isto sei que parece redundante, mas não tinha a sonoridade, o seu nome era mais um nome, como tantos outros, não é? Portanto, não havia qualquer tipo de excepcionalidade associada, portanto, evidentemente que o livro não iria causar um impacto prévio só por ser quem foi o autor, não é? E agora, evidentemente que toda a gente quer ler o gajo, não é? Nem que seja para perceber o quão transformador, pelo menos na ideia do paradigma filosófico que ele foi. Ele até acabou mesmo por dizer que saiu da gráfica natimorto, sem alcançar sequer a distinção de estimular os murmúrios dos fanáticos. Isto é bem revelador do quão indiferente foi. Estamos a falar provavelmente da venda de 3 ou 4 exemplares. Isto se calhar não estou a hiperbolizar, não é? Pai, família e alguns amigos. E naturalmente que a crítica para isto, também para justificar um bocado esta ideia, é de que o livro era abstrato e ininteligível. E o David Hume ainda recorreu engenhosamente ao artifício, não é, de em 1740 publicar uma sinopse anónima na qual ele tentava apresentar de uma forma mais clara e direta, não é, atendendo à crítica que lhe havia sido feita, alguma das ideias fundamentais do tratado que ele tinha escrito. Portanto, vejam só, quase a atitude desesperada dele de ainda tentar tornar a sua obra um bocado mais aceite, não é? Portanto, ele ainda escreve uma sinopse anónima a suavizar e a simplificar os argumentos que estavam no seu primeiro livro. No entanto, não é escusado será dizer que embora, não é, já se permitisse antever os elegantes argumentos da investigação sobre o entendimento humano, a sinopse de pouco serviu para mudar a consideração geral em relação ao tratado. Portanto, manteve-se indiferente, manteve-se sem a pertinência desejada para efetivamente iniciar o diálogo que ele tanto pretendia e que até acabaria por justificar a defesa apaixonada que ele já tinha previamente preparado. Portanto, em 1737 ele retorna à Inglaterra e aí trabalhou como preceptor de um jovem marquês e depois como secretário do general James St. Clair. Eu digo isto precisamente pelo facto de que isto lhe permitiu ir em missão diplomática para Viena em Turim. Portanto, também é essencial revelar aqui com o aspecto viajado da vida dele, que também, associado sempre à literatura e à filosofia, acabou por criar esse tal impacto da profundidade da obra dele, né? que eu também estou convicto de que este tipo de profundidade só é execuível e só se consegue através de viagem, através de conhecer culturas novas e novas ideias e novos pensamentos, né? Novas formas de enxergar a realidade. O David Hume é conhecido então por esse ceticismo quanto à nossa capacidade de conhecer a realidade que nos rodeia, ou a realidade que nos cerca, por assim dizer. Portanto, ele chegou mesmo a negar que a causalidade era um aspecto objetivo e afirmou que a razão está subordinada aos aspectos da psicologia humana. E fundamentalmente é um pouco isto, que o trabalho dele foca-se, apesar de ter uma grande transversalidade, porque fala de moralidade, fala um bocado sobre metafísica, fala da ideia da religião como provedora da moralidade, por assim dizer. Portanto, ele tem uma certa transversalidade, evidentemente, até fecha, dizem que é ele que finaliza o argumento teológico, aquele argumento do Tomás de Aquino. Podem efetivamente fazer essa pesquisa e verificar que ele teve o seu raio de ação foi significativo, mas ele basicamente é na ideia da percepção das ideias, das impressões, da causalidade e deste tipo de razão e sentimentalismo moral, por assim dizer. É isto que o define e é sobre isso que nós vamos falar no resto deste episódio, porque as suas observações morais influenciaram também o Adam Smith, que foi o seu amigo próximo, não é? Mas é precisamente esta componente ou estas teorias meta-éticas que se acaba por dizer que caracterizam o David Hume.
Naturalmente eu recorro bastante a este advérbio de modo agora, obviamente que é naturalmente, mas também, pronto, não é surpreendente, obviamente que o David Hume em 1756 foi acusado de heresia e de ateísmo, e lá está, foi um alvo de um processo mal sucedido de excomunhão. Portanto, estamos a verificar aqui que as críticas dele, pelo menos ácidas, o que também é bastante característico do iluminismo, e esta ideia de tentar desacreditar, tipo, a preponderância da religião na parteira da moralidade, quase, por assim dizer, naturalmente que isto iria levar a ser considerado um herege, tanto que os livros do Hume foram condenados pela Igreja Católica, sendo incluídos no Index, que era o índice dos livros proibidos. Portanto, apesar da rejeição da Igreja e a recusa do mundo académico, lá está, a sua influência posterior na teoria do conhecimento influenciou os grandes filósofos, os grandes pensadores, que nós também vamos falar aqui, obviamente, que é o Immanuel Kant, John Stuart Mill e o Auguste Comte. O David Hume, também só para concluir, só falta falar da morte dele, não é? Pronto, muito rapidamente, a morte dele é 1776, 25 de agosto. 25... que escândalo, estou a gravar este episódio dia 25 de agosto. Ai, que curioso. Olha, isto fica já aqui esta grande coincidência. Interessante, nem tinha verificado isto. Pronto, vocês estão a ver de indeferido porque eu gravo previamente os episódios, né, para ter uma espécie de avanço, mas é engraçado, este episódio está a ser gravado a dia 25 de agosto e o David Hume faleceu no dia 25 de agosto de 1776. Que espetáculo, adoro estas coincidências. Pronto, mas continuando, o David Hume então faleceu no dia de hoje, não é o dia de hoje, mas no dia 25 de agosto, mas de outro ano, do dia em que eu estou a gravar. 25 de agosto de 2020 é o ano em que eu estou a gravar. Já agora, até posso fazer aqui umas continhas rápido, que isto é engraçado. 25 de agosto, não é? Ora bem, menos... Devia reforçar o meu raciocínio matemático. 244 anos. Estamos a falar do David Hume 244 anos depois de ele ter falecido. Não preciso dia. Incrível, meu. Incrível. Adoro estas coisas. E lá está, o David Hume nunca se casou. Também é importante dizer isto, não sei porquê, mas é engraçado que ele não deixou uma espécie de hereditariedade, não é? Ou pelo menos não deixou não houve prolongamentos da sua vida, o que é uma pena. Este tipo de homens têm que ser valorizados pelas mulheres. Sei que se calhar devia ser difícil. Ele nem parece propriamente um gajo mal parecido nas pinturas dele, mas de qualquer forma, quer dizer, é um homem inacreditável. Aliás, as suas opiniões políticas eram tipicamente progressistas e era assim como o seu amigo Adam Smith. O Adam Smith também era assim, que era um fervoroso defensor do livre comércio. Portanto, a vida do David Hume é condizente com as palavras que ele escreveu sobre si mesmo. Portanto, vejam se uma mulher não deveria valorizar isto. E as palavras dele são as seguintes, eu passo a citar. Um homem de disposição branda, de têmpera equilibrada, de humor franco, sociável e alegre, capaz de manter laços de afeição e pouco propenso a inimizades, e de grande moderação em todas as minhas paixões. Isto ele escreveu sobre ele, não é? Mas é precisamente como o Adam Smith também acaba por referir, porque o Adam Smith conclui, não é, numa exposição com as seguintes palavras. E passo a citar novamente. No todo, sempre o considerei, tanto durante a sua vida como desde a sua morte, como alguém que se aproximava tanto da ideia de um homem perfeitamente sábio e virtuoso, quanto permite a frágil natureza humana. Portanto, teve uma vida bastante atribulada, mas a obra que ele nos deixou merece ser elogiada e merece ser investigada, porque ainda tem muito a dizer sobre a nossa própria contemporaneidade, não é? E tem muito a ver com a ciência do homem, por assim dizer, a ciência da moralidade. E agora falando um bocadinho sobre a obra dele, também para concluir, não quero que este episódio fique muito longo. Fontes de conhecimento, isto é importante, e isto de certa forma é tentar providenciar o vocabulário para depois se falar sobre o que caracteriza a obra dele. O que é isto? Fontes de conhecimento para o David Hume era tudo aquilo que nós podíamos vir a conhecer, né? Tudo aquilo que nós podemos vir a conhecer tem origem em duas fontes diferentes de percepção. Isto é uma espécie quase de providenciar vocabulário para nós entendermos então a obra dele. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos conhecer tem então
duas origens ou duas fontes diferentes de percepção. E essas duas fontes são, e aqui vou enumerar, impressões e ideias. Impressões são os dados fornecidos pelos sentidos. Ou seja, podem ser internas, como um sentimento de prazer ou dor, não é? Como que vem de dentro, ou externas, como por exemplo a visão paisagística, a visão de uma pradaria, ou que seja, não é? Tipo, eu gosto de dizer pradaria porque não sei porque acho isto meio novelesco, mas pronto, uma visão de uma pradaria, ou o cheiro de uma flor, ou a sensação, não é? Tátil do vento no rosto. Claro que aqui fui só para ideias, só para sensações assim meio românticas, século XVIII, século XIX, aliás. Mas pronto, impressões têm a ver com isto, têm a ver com tanto com estímulos internos como externos, mas têm a ver com esta sentimentalidade, quase com estas ideias de sensações. Ideias são as impressões representadas na nossa mente. Portanto, isto tem a ver com a forma como nós nos lembramos ou imaginamos delas. Portanto, neste aspecto, seria então a lembrança desse dia na pradaria, como eu falei, né? E, portanto, de acordo com o David Hume, as ideias são menos vívidas que as impressões. E por isso é que são secundárias. E como ele dizia, todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são cópias das nossas impressões ou percepções mais vivas. Aqui é bastante semelhante até à própria ideia platónica da teoria das formas. Podemos ir buscar aqui um bocadinho esta cena, né? Tipo, vê-se aqui da cópia das ideias, mas ele acaba por falar das ideias como quase um mecanismo da memória. Nós já vamos falar mais para a frente, mas agora é só mesmo para providenciar o vocabulário para entender então a propriedade intelectual dele. Por isso, a experiência seria a base de todo o conhecimento. E aí nós podemos chamar de raciocínio sobre as questões, né, factualmente, né, aquilo que nós estamos a falar. É isto por isso é que ele fala desta ideia da experiência. Portanto, enquanto que o segundo modo dos objetos externos se apresentarem à razão é chamada a relação de ideias. As ideias, isto agora para falar da relação destas ideias, né? Nós já vimos impressões e ideias, mas ele está muito interessado nesta fenomenologia. Aliás, ele até é uma das pessoas que principiou a ideia de fenomenologia, ou estudo dos fenómenos, e aqui obviamente são fenómenos psíquico-abstratos. As ideias relacionam-se em três diferentes modos, ou seja, por semelhança, por contiguidade de tempo e lugar e por causalidade. Por semelhança, temos como exemplo muito imediato uma fotografia que nos leva a ter a ideia do facto original. Isto é imediato, não é? Isto é como as ideias se relacionam. Vês uma fotografia, vês tipo uma paisagem ou o que seja, e tu tens essa réplica e trabalhas na tua memória como é que será ter estado nesse lugar, por exemplo. Por contiguidade de tempo e lugar, que é dizer algo a respeito, por exemplo, de uma habitação de uma casa e que nos leva a perguntar sobre o que compõe essa habitação, por exemplo, a mobília ou o que seja. Portanto, é uma ideia de proximidade em tempo e lugar que nos leva a relacionar as ideias. Se eu falo de um quarto, não é? Efetivamente nós temos a impressão, ou pelo menos a forma como preenchemos esse abstrato, é temos que mobilar o quarto que ele nos está a apresentar, não é? Ou pelo menos temos que fazer o exercício visual rápido na nossa cabeça de complementar essa ideia para compreender o que é um quarto, não é? Acho que estão a entender essa situação. E por causalidade, portanto, quando nós por exemplo, se nos recordarmos de uma pessoa ferida, imediatamente pensamos também na dor que ela deve ter sentido, não é? Neste caso, a causa é a dor. E portanto, esta relação de causa e efeito é outra relação que se verifica nas ideias. Portanto, ele fala aqui. Portanto, o que é que ele pretende? Ele, com este entendimento desta fenomenologia, destes fenómenos, ele pretende aplicar um método do raciocínio experimental para entender melhor a natureza humana. Portanto, ele quer, no fundo, usar um método científico que era usado basicamente para entender os objetos, mas ele quer usá-lo também para interpretar as pessoas. Portanto, ele cria assim a ciência do homem. Portanto, ele acredita que se nós explicarmos o que é e como são as pessoas, ou seja, qual a essência da natureza humana, nós explicaríamos também todas as outras ciências. E isso acontece porque todas as ciências, não é? Como a matemática, como a física, estão relacionadas diretamente com pessoas. Portanto, a própria razão, que é o fundamento da matemática e da física, faz parte da natureza humana. Portanto, nós raciocinamos e filosofamos por instinto. Portanto, a ideia dele era precisamente
ter este empréstimo do método experimental e aplicá-lo na própria essência da natureza humana, nessa moralidade. Portanto, ele estava a ir um bocado à frente e, naturalmente, por isso é que conseguem perceber, quer dizer, quem eventualmente está já imersivo nesta experiência filosófica consegue perceber porque é que o David Hume influenciou tanto o Immanuel Kant, não é? O Kant acaba por aprimorar isto, ele até acaba por juntar bem os empiristas com os racionalistas e ele foi realmente uma pessoa fundamental na transformação filosófica, não é? Portanto, basicamente, isto naturalmente que tem que ser mesmo recorrido a este advérbio de modo, porque eu estou a ser muito sucinto e muito básico e muito poderia ser dito, porque ele foi realmente, contribuiu bastante para a transformação paradigmática da altura. Mas tudo o que nós temos na nossa mente, então, é o resultado das nossas sensações. Portanto, as nossas ideias são percepções, fundamentalmente, não é? Porque as percepções dividem-se, como nós vimos, em impressões e ideias. Mas existem diferenças entre o sentir e o pensar. E ele aqui faz questão de definir esta dualidade presente. Portanto, o sentir está relacionado às nossas sensações mais vivas, ou seja, mais recentes e que nos marcam mais. Já o pensar está relacionado às ideias, que é uma percepção mais fraca, precisamente por ser aquela tal réplica do acontecimento vívido. Portanto, as ideias são como imagens que com o tempo vão perdendo a cor e a definição. Também estão muito intimamente relacionadas com a memória. Portanto, as ideias dependem das sensações. Nós só temos ideias de algo depois de percebermos esse algo. E ele também dizia, e era contundente aqui, tanto é que lhe valeu uma das principais rivalidades que ele levou durante a vida, é que não existiam ideias inatas, ideias que nascem com as pessoas. Portanto, ele aqui contrariava imediatamente um Descartes e um Platão, por exemplo. O Platão também falava desta ideia das ideias inatas, do máximo, né? Das comparações. Tantos outros teólogos que nós já falámos aqui que também falavam sobre esta ideia, de que Deus criou as ideias no seu estado superlativo e nós somos réplicas, é a teoria da formas platónica apropriada. Portanto, ele rejeitava claramente isto. Portanto, ele opôs-se particularmente ao Descartes e às filosofias que consideravam o espírito humano, não é, num ponto de vista teológico ou metafísico, como eu disse, não é? E ele então abriu caminho à aplicação do método experimental e dos fenómenos mentais. E é aqui que é o principal contributo dele, e este episódio serve precisamente para isso. Portanto, vamos dar continuidade à exploração deste tal ciência do homem. Portanto, as ideias simples, não é, como ele chamou, as ideias simples que temos através das sensações podem se relacionar e transformar-se em ideias complexas através da memória e da imaginação. Mas as ideias simples associam-se a ideias complexas, não é? Principalmente através da semelhança, que era o que nós tínhamos falado, da contiguidade espaço-tempo. Aliás, nós falámos destes três, isto agora serve-nos o vocabulário que nós tivemos a ver aqui previamente. Então, complexas principalmente através da semelhança, da contiguidade ou proximidade, se eventualmente tiverem conflituar com esta palavra, proximidade espaço-tempo e da tal relação de causalidade, causa e efeito. E aqui eu apontei este exemplo. Por exemplo, quando olhamos para uma fotografia, nós recordamos uma pessoa, não é? Porque a imagem da fotografia é semelhante à pessoa. Quando nós pensamos em comida, por exemplo, podemos pensar no frigorífico, não é? E depois do frigorífico, supermercado ou restaurante, não é? Porque normalmente a comida está próxima desses lugares. Portanto, aí isto explica bem essa relação de tempo-espaço, a contiguidade. Ou até aquele exemplo que eu tinha dado do quarto, não é? Quando nós temos que preencher o quarto mentalmente, temos que imaginar determinadas mobílias complementares, não é? Um quarto sem uma cama não seria um quarto, provavelmente. Seria difícil compreenderes assim. E depois também, quando pensamos, por exemplo, num golo em futebol, por exemplo, obviamente que alguém teve que chutar a bola, não é? Ou alguém teve que meter a bola dentro da baliza. Portanto, esta ideia, chutar a bola ou introduzir a bola na baliza, não é? Porque também pode ser há várias maneiras de se marcar um golo, não precisa ser necessariamente por um remate, mas naturalmente que este gesto principal, não é? É a causa e o golo o efeito. Pronto, muito simples, estes efeitos acabam por explicar então esta relação das ideias simples com ideias complexas. E esta é uma espécie de mapa, obviamente que isto está simplificado, mas é um mapa desta fenomenologia mental. Mas essa relação de causa e efeito que ele fala aqui não pode ser conhecida a priori, pois ele defende, pois esta experiência, e isto obviamente que é ele que defende, que era como eu estava a dizer, depende da experiência, daí até o próprio facto de ele ser um empirista. Nenhuma pessoa, quando é posta, por exemplo, à frente de um objeto do qual não conhece absolutamente nada, vai poder raciocinar sobre ele.
Portanto, para que isso aconteça, essa pessoa vai ter que experimentar o objeto e descobrir quais as suas causas e efeitos para somente depois poder criar sobre ela ideias e conceitos. Portanto, esta ideia é a ideia experimental da realidade. Nós precisamos de experimentar a realidade para nós efetivamente conseguirmos criar as nossas ideias e então aquela tal ideia de preconceito, não é? De pré-conceber estas definições relativamente aos objetos. Portanto, era isto para criar sobre ideias e conceitos. Portanto, quando nós observamos algo repetidamente, não é, temos a tendência, e isto é outro aspecto até da experimentação que ele faz questão de aludir, que é que nós temos a tendência de acreditar que esse algo que nós observamos várias vezes vai acontecer sempre. Esta é tal ideia de correlação que nós também já discutimos aqui de quase uma forma exaustiva. Portanto, esta tendência torna-se um hábito. E através do hábito nós estabelecemos relações entre os factos. Mas isto não quer dizer que essa relação seja necessária. E nós aqui estamos a ser um bocado repetitivos porque nós já falámos exaustivamente sobre esta ideia de correlação, não é? Mas lá está, não é porque nós vimos sempre o Sol a levantar-se todos os dias ou todas as manhãs, não é? Que ele necessariamente se levanta no próximo dia. Ou que nós podemos prever que este fenómeno irá recorrer, não é? Portanto, para o David Hume, essa relação de necessidade existe nos eventos práticos da nossa vida, mas não existe como uma justificação racional e filosófica. Portanto, ele acredita naquilo que nós chamamos, não é, agora comumente, que acredita que o que nós chamamos de experiência e realidade não é nada mais do que um conjunto de ideias e sensações, mas não existe algo que una essas percepções. Portanto, da mesma forma que ele defende que não existe uma subjetividade constante, não existe uma espécie de um eu contínuo, ou seja, nós estamos sempre a recriar a nossa identidade. Portanto, não existe esse tal eu contínuo, autoconsciente e idêntico. Não existe aquela ideia de princípio de identidade, a percepção do self, a perception of self, essa ideia do eu, não é? O eu permanente, não é? Onde este sou eu, que nós possamos afirmar e dizer isto. Portanto, nós somos mais parecidos com uma espécie de teatro móvel e anónimo onde são representadas sensações e ideias e nós variamos consoante isso. Portanto, ele era precisamente acreditava nesta consequência, não é? Portanto, para o David Hume também era um bocado essencialmente ele estendia a própria caracterização psicológica e psicanalítica nas própria explicação fenomenológica da mentalidade, ele trazia mesmo para a compreensão da identidade. Outro ponto que ele analisou, e este está intimamente relacionado, é a moral. E a moral para ele era derivada mais dos sentimentos do que da razão, por isso é que ele era considerado um sentimentalista moral. Portanto, a razão podia até apoiar a moral e a moralidade com algumas orientações, mas o fundamento da moral são mesmo os sentimentos e especificamente os sentimentos de dor e de prazer. Portanto, para ele a virtude provoca o prazer e o vício a dor. Portanto, como, por exemplo, quando estamos diante de uma pessoa virtuosa sentimos um prazer característico e o contrário acontece quando estamos diante de alguém vicioso, alguém com vícios. Portanto, ele também acaba aqui por abrir o precedente essencial para a filosofia utilitarista do Jeremy Bentham, não é? Que é esta ideia de maximizar prazer e minimizar sofrimento, na ideia da ética utilitária. E, portanto, mas ele não era propriamente ele não era um utilitarista, ele não criou isto, mas ele começou a fazer estas reflexões e foi através da leitura do tratado, não é, que o Jeremy Bentham sentiu pela primeira vez a força do sistema utilitário e desenvolveu a sua obra. Mas o Hume era um sentimentalista moral, portanto ele achava que os princípios morais não podiam ser justificados intelectualmente. Portanto, alguns princípios, não é, simplesmente são-nos apelativos e outros não são. Era assim que ele acabava por dizer, não é? E a razão, não é? Porque princípios utilitaristas da moral são apelativos, é que elas promoviam os nossos interesses e o dos nossos companheiros com os quais simpatizamos. Esta é a ideia mais utilitarista que ele não abordou propriamente, não é? Portanto, a ideia de moralidade dele acaba por ser um pouco, arranhar um bocado esta ideia, mas fica um bocado à margem daquilo que depois foi evoluído. Portanto, ele também acreditava, e isto que lhe custou então as heresias e a possibilidade de quase excomunhão, era que a moral não era um fundamento da religião. Ele acreditava que a religião não fundamenta, nem é fundamentada pela razão ou pela ética. Ele dizia era que a religião nascia do instinto e os deuses e a superstição surgem por causa do medo, ou seja, do receio mortificante, não é? O receio da morte e pela inquietação com a nossa finitude, não é? E a nossa existência depois dela.
Portanto, é naturalmente que isto é que lhe valeu a perseguição clerical, não é? E foi provavelmente também quem, juntamente com os seus colegas do iluminismo escocês, que avançou pela primeira vez a ideia de que a explicação dos princípios morais deveria ser procurada na utilidade que eles tendem a promover. Portanto, mais uma vez ele encosta-se para esta ideia e ele quase que está a passar aqui o testemunho para alguém que continua a explorar esta ideia. Portanto, ele basicamente, a obra dele foi sobre estes mapas conceituais, mapas mentais sobre estas ideias da percepção e da forma como nós encaramos a nossa realidade moral, a nossa realidade sentimental e a realidade racional, mas isto implicou bastantes ramificações pelas quais vários autores posteriores puderam atalhar. Por isso é que ele foi absolutamente fundamental, porque ele foi quase uma fonte nesse aspecto. E hoje, não é, que é dia 25, que estamos a comemorar 244 anos da sua morte, só acho o quão importante é poder estar aqui presente quando dá continuidade a este programa e a falar sobre estes grandes autores e eu acrescentar-te a ti este pensamento. Isto foi a maneira que eu encontrei agora para concluir. Portanto, este foi mais um episódio de Evidum. Gostava de ouvir os teus comentários relativamente a ele ou de conversar contigo sobre isto. Portanto, a recomendação já é costume, não é? Se uma chama sem parecer selo, e vemo-nos no próximo episódio.